Amém, irmãos. Vamos ler então Êxodo capítulo 33, vamos ler a partir do verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Vamos ler de novo esse verso 11, só até aí, em voz alta, todo mundo? O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Os irmãos, amém? Os irmãos repararam que a gente nas últimas semanas tem trazido esse tema repetidamente, da oração, da intimidade com Deus, do resgate de uma vida devotada à piedade, à leitura e meditação da palavra, às disciplinas espirituais, ao jejum, porque a gente sabe, irmãos, que se essa experiência que a gente tem procurado viver e pregar daqui do púlpito, não se tornar uma experiência pessoal para você com Deus, você possivelmente não vai amadurecer. E você não pense que a sua experiência é uma experiência insignificante. Tem gente que pensa assim, não, mas eu sou só uma pessoa no meio de uma multidão. A verdade é que a experiência de cada membro da igreja, a participação de cada membro do corpo, é fundamental na composição do corpo que a gente tem sido, na expressão que a gente tem demonstrado do povo de Deus. Que tipo de expressão é essa, não é? Então, a gente não pode ter essa ideia, de modo que a gente pode dizer que há dois grupos: o grupo daqueles que estão sensíveis à voz de Deus, porque estão buscando a Ele de todo o coração, porque têm se empenhado por crescer e amadurecer nessa jornada com um Deus pessoal, que é comunitário, mas também se manifesta pessoalmente, e aqueles que não estão nessa busca, não têm experimentado da bênção, da intimidade de Deus, de se relacionar com Deus, que embora sendo santo, convida pecadores como eu e você a se relacionar com Ele, e traçou todo um plano para isso. Um dos temas mais tocados lá no encontro de casais, nas reuniões de células, foi a questão da falta de tempo que às vezes a gente separa para namorar o cônjuge, não é? Muitas vezes a gente não tem mais tempo, porque agora tem filhos, tem toda uma dinâmica de trabalho, e fim de semana não dá para curtir muito, que você está tentando descansar, não quer fazer nada, e você vai entrando num ciclo vicioso ali, de tentar descansar, de um trabalho, e você não tem tempo de qualidade com aqueles que você ama muitas vezes, porque você já está tão cansado e exausto, não é? E aí foi se falando sobre o desgaste que isso causa na relação conjugal. Por quê? Porque não foi cultivado, e relacionamentos não são estáticos, são dinâmicos. Talvez hoje esteja tudo indo muito bem, ou ontem estava, e hoje já não está muito bem. Então você precisa constantemente cultivar, regar, nutrir, fazer coisas intencionalmente, tomar atitudes que vão fazer essa relação se manter aquecida, que vão fazer a poesia na relação conjugal se manter algo real e concreto, a ponto de você poder chamar isso de namoro, mesmo depois de 15, 30 anos de casado, não é? Por quê? A gente precisa cultivar isso, e não é diferente da nossa relação com Deus. A intimidade com Deus é construída nessa dinâmica em que nós o buscamos e nos agradamos dEle, e queremos nos relacionar com Ele, queremos buscar a face dEle, aprender com Ele, queremos nos colocar nas mãos dEle. Então, essa mesma dinâmica acontece. Agora, o problema é que, especialmente no que toca à nossa vida com Deus, nossa oração, a gente tem falado aqui do problema do pecado, que criou uma ruptura, uma interferência
terrível. A gente ou tem vergonha de se colocar diante de Deus, porque Ele é santo, 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 ou então a gente se acha que não precisa de Deus, porque eu já tenho tudo, para que eu vou orar? Orar é coisa para quem precisa, não é? Uma série de interferências, a gente tem muitas outras prioridades que nos trazem bem-estar nesse mundo, então eu não tenho tempo para ficar aí meia hora, uma hora me deleitando na presença de Deus. Tem outras coisas nas quais eu estou me deleitando. Hoje em dia tem Netflix e aquelas séries que a gente fica ali assistindo. Não é o meu caso, eu não consigo fazer isso, até gostaria. Mas muita gente compartilha isso, a gente tem tempo para ficar assistindo séries ali. Essa é a notícia ruim, o pecado causou uma interferência, atrapalha esse relacionamento. Mas tem uma notícia boa. Jesus veio, morreu, ressuscitou e nos salvou para resgatar em nós esse relacionamento com o Pai. Essa é uma notícia maravilhosa que a gente está aqui hoje para celebrar através da Santa Ceia. Olha o que o autor de Hebreus diz sobre essa religação. Ele diz assim no capítulo 4, verso 14: visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, se é verdade que o pecado faz a gente se esquivar dessa intimidade de Deus, desse privilégio de a gente conversar com Deus, abrir o coração para Ele. Por outro lado, o que o autor de Hebreus está dizendo, gente, o Senhor nos convida a nos achegarmos ao trono de graça e de misericórdia dEle, sem essa vergonha, sem esse peso, com a leveza de que o mérito não é meu, foi Jesus quem morreu e ressuscitou, o mérito é todo dEle, e é Ele quem me convida, e todo esse plano foi traçado por Ele, para nos atrair ao seu amor e esse relacionamento. A gente pensa assim, não, a intimidade do Senhor é uma coisa para quem merece, para poucos. Quem sabe os pastores da igreja conseguem ter intimidade com o Senhor, porque vivem para o ministério. Mas o Evangelho não fala isso, ele fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem, diz Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para quem teme ao Senhor, para quem ama ao Senhor, para quem entendeu o que Jesus foi fazer na cruz, para quem entendeu a graça de Deus, de modo que a intimidade do Senhor, irmãos, não era algo para Moisés experimentar, não é algo para os pastores da igreja experimentarem, é algo para nós, eu e você, experimentarmos, miseráveis, falhos, pecadores, envergonhados, endurecidos de coração, experimentarmos. Isso é possível, sim. Primeira coisa que o texto nos ensina a respeito de como a gente pode alcançar de alguma forma essa intimidade, é a gente incluir essa busca por intimidade em nossa agenda. A gente colocar esse tempo de buscar a Deus no nosso programa de vida. Se a gente deixar o tempo ser o nosso Senhor, não é? Os afazeres se tornarem o Senhor da nossa agenda, a gente vai se perder. Então, o que diz o texto? Moisés costumava montar a tenda. Moisés fez disso um hábito, para ele era gostoso, era agradável. Moisés gostava de estar onde Deus se manifestava. Deus se manifesta domingo à noite, eu quero estar lá na igreja domingo à noite. Deus se manifesta na quinta-feira, na reunião de oração, eu quero estar lá com meus irmãos buscando a Deus, buscando momentos que nutram a minha fé, que mantenham o meu coração alegre e contente na presença dEle. Moisés era alguém que tinha sede de Deus e da intimidade de Deus, por isso ele criou um hábito, cultivou um hábito e se comprometeu com aquele hábito. A semelhança de Daniel, capítulo 6, verso 10, diz o texto que Daniel separava 3 momentos no dia para se ajoelhar e para orar. Isso não é uma receita para eu e você também fazermos como ele,
como os muçulmanos também fazem 5 vezes por dia, não é? Não é uma receita, a Bíblia não está ensinando isso. O que está ensinando é que grandes homens de Deus separam tempo para buscar a Ele, separam tempo para passar na presença dEle, porque consideram que diante de tantos afazeres, Deus é prioritário, o meu relacionamento com Ele é prioritário. Agora, é verdade que a gente vive numa cultura de supervalorização da produtividade. A gente tenta o tempo inteiro mostrar serviço, trabalhar e fazer e acontecer, e as nossas atividades nos trazem realização, nos trazem prazer, contentamento. E a gente sabe que Deus se agrada do que a gente faz, não é? Não há nada de ruim nisso. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos ensina também que a gente deve, sem dúvida, irmãos, entender que Deus precisa fazer parte do nosso dia a dia, da nossa agenda, e isso precisa entrar. Um amigo meu definiu esse tempo que a gente vive da seguinte forma: ele falou que ele já com filhos, casado, e a mãe dele, já uma senhora, falava para ele: mas meu filho, você não tem tido mais tempo para sua mãe, você não vem me visitar mais. Aí ele definia assim: mas mãe, você não consegue entender que eu não tenho tempo nem para mim mais, como é que eu vou ter tempo para a senhora? Essa é a realidade que muitos de nós vivemos, não é? Uma agenda completamente tomada de compromissos que muitas vezes não conseguimos planejar, mas cabe a nós, sem dúvida, colocar diante de Deus isso e falar: Senhor, será que eu tenho gerido o meu tempo da forma devida? Eu tenho elegido as prioridades corretas? Porque se a gente não tem feito isso, é certo que a gente vai sofrer consequências de uma agenda alucinada. Às vezes, do lado de fora, a gente olha assim, está tudo em ordem com a vida da pessoa, né? Ela tem uma facilidade para organizar o lado de fora, pessoa super organizada e tudo, e a pessoa, você olha para ela e fala: poxa, essa pessoa é uma pessoa exemplo, uma pessoa inabalável, uma pessoa robusta na fé, é um santo de Deus. E no momento, às vezes, de uma palavra simples, a pessoa desmonta, desmorona e começa a chorar, porque há um desequilíbrio interno que ela não tem tratado. E a gente precisa, diante de Deus, irmãos, arrumar não só o lado de fora, arrumar o lado de dentro também. Às vezes, a superarrumação do lado de fora é uma tentativa de compensação da bagunça que está acontecendo aqui dentro. E a gente precisa separar tempo para pôr a casa em ordem. Moisés montou uma tenda. Tem uns 8 meses, mais ou menos, que eu montei uma rede, numa varandinha que tem no meu quarto, assim, meio apertadinha, mas eu falei: opa, cabe uma rede aqui. Aí instalei aquela rede que estava guardada, que a gente ganhou de casamento, sei lá, tem muito tempo, estava lá guardada no armário, eu nunca usei. Falei: vou montar essa rede, vou fazer um cantinho meu aqui, que eu vou fazer minhas devocionais. Idealizei aquilo, né? Moisés fez a tenda e eu ia fazer minha rede. Tem uns 8 meses já, eu só consegui ficar naquela rede uma vez, né? Mas, é claro, não quer dizer que eu não tenha feito minhas devocionais, buscado a Deus, mas não com o ritmo e do modo como eu idealizei e planejei esse tempo de buscar a Deus, de ter ali todo dia um tempo de me banquetear na presença de Deus. Deuteronômio 6:5 diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Eu gosto muito desse texto, desse versículo, até repito muito ele aqui, não é? Um chamado a gente amar o Senhor com toda a nossa emoção, com toda a nossa alma, nosso ser, nossas forças. Agora, como é que a gente pode dizer que ama o Senhor se a gente simplesmente não tem tempo para Ele, ou para cultivar a nossa relação com Ele? Jeremias 29:13, na carta aos exilados lá, ele fala assim da parte do Senhor: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração, me procurarem com desejo intenso de me seguir, de me obedecer, não me procurarem assim, estranhando o Senhor, mas procurarem assim: Senhor, eu sou teu, eu quero viver para a tua glória, eu quero viver o teu projeto para mim, é de todo o coração que eu me entrego. E aí a gente encontra Deus, só que para isso tem que haver essa intenção de busca. A gente precisa separar tempo para buscar Ele, e esse tempo, talvez você não consiga ter um tempo idealizado, não é? Mas, sem dúvida, procurar disciplinar o nosso coração de ter tempo para buscar a Deus, sim.
Segundo lugar, para a gente ter intimidade, falar com Deus face a face, é importante também a gente se separar. Interessante que ele diz que Moisés armava a tenda fora do arraial. Ele repete dizendo isso, ele ia para fora, saía da correria do dia a dia, do tumulto, do agito, e falava, não, agora é um tempo que eu quero dedicar à minha busca, eu vou armar minha tenda lá fora de toda essa confusão, de toda essa desordem, de todo o caos. Claro que a gente não entende que o Evangelho nos propõe uma espécie de monasticismo, de isolamento, para a gente viver fora do contexto real e concreto dos deveres civis que a gente tem, inclusive missionários, não é? Jesus diz assim na oração sacerdotal, em João 17,15, ele fala para o Pai, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Não rogo que o Pai tire vocês do mundo. O projeto de Jesus não é tirar a gente do mundo no sentido de fazer a gente viver em vilas, êmiches ou coisas parecidas. Quer que a gente viva a realidade concreta, mas ele estabeleceu lá, no princípio, um mandamento de que a gente tinha que trabalhar 6 dias no 7º, assim como ele, Deus soberano, descansar. E a gente não quer saber de descanso, a gente pega um feriado, um dia de descanso e arruma 1000 programas que fazem a gente ficar mais exausto do que a gente trabalha no dia, do que o nosso trabalho no dia da semana muitas vezes nos deixa. Mas Jesus fala assim, ó, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu Pai em secreto, porque o seu Pai que vem em secreto te recompensará. Deus quer que a gente resgate da nossa vida essa separação para buscar a Ele, esse tempo de a gente ter um tempo de qualidade sozinho, buscando a Ele, em oração, pondo esse mundo interior em ordem. E às vezes a gente precisa sair, não é? Aquele momento que alguns gostam de chamar de solitude, não é? Solidão é quando você é deixado sozinho, é abandonado, mas solitude não. Solitude é a gente se recolher voluntariamente, intencionalmente. Eu vou aquietar meu coração. Eu vou parar de tentar ser Deus. Hoje é sábado, é o Shabat. O meu Shabat é segunda-feira, não é? Não sei qual é o seu, mas um tempo que eu vou separar para buscar a Deus, um tempo que eu vou aquietar a minha alma e saber que Ele é Deus, que Ele governa e que Ele vai dar conta de tudo que eu não dou conta na minha vida. Amém? Quarto secreto. Agora, também esse separar-se, sair do arraial, tem a ver, irmãos, com a gente deixar certas coisas de fora. Tem a ver também com separar-se, santificar-se. A gente tem batido nessa tecla junto com a oração, a santificação, porque sem santificação é impossível agradar a Deus. Sem santificação, sem separação, sem a gente abandonar certas coisas que estão sendo empecilho na nossa relação com Deus, não há intimidade com Deus. Os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Então, se a gente quer ter intimidade com Deus, a gente precisa se separar, nesse sentido também de se santificar, de deixar de lado certas más influências, certos ambientes, certas más conversações que corrompem bons costumes, certos hábitos, certas coisas que Deus quer também que a gente se separe delas, deixe elas para trás. E a gente, com certeza, com isso, vai alcançar intimidade com o Senhor. Ora, falamos até aqui de deveres nossos, não é? Buscar a Deus, disciplinar nosso tempo, nos dedicar à oração, nos santificar, nos separar. Tudo isso agora, o texto continua dizendo que há promessas da parte de Deus. Ou seja, há consequências de bênção para a nossa vida quando a gente faz isso. 2 consequências benditas aqui. Grandes coisas acontecem quando a gente fala com Deus face a face. Terceiro ponto. Quais são essas grandes coisas? No verso 8 revela a primeira delas. Deus se manifesta, a coluna de nuvem, de fumaça, estava ali, Deus estava presente, se manifestando, um Deus criador, transcendente, soberano, falando com um pecador que representava outros pecadores miseráveis.
Isso é manifestação da graça, do amor e da misericórdia de Deus, e deve sempre levar a gente a ficar maravilhado. Porque às vezes a gente constrói uma ideia de Deus como culpado demais para nós. Um Deus que não está atento às nossas causas, um Deus que não está inclinado sobre nós, querendo nos atender, querendo vir em nossa direção. Mas não é esse Deus distante e frio que o Evangelho nos revela. Vejam o que Jesus diz lá na parábola do juiz Inico. Gosto muito dessa revelação de Jesus aqui. A viúva ficava importunando o juiz até o ponto que o juiz fala: olha, tá bom, vou julgar sua causa. E aí Jesus fala assim: gente, se um juiz iníquo, se um homem pecador de vocês está atendendo a causa dela só porque ela está importunando ele, que dirá o Deus, o Pai de vocês? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Entendem como Jesus inverte? Vocês estão pensando que o problema é que vocês estão clamando, e o Senhor não está respondendo, que o Senhor não está atento à causa de vocês. Mas Jesus está falando, o problema não é esse, o Senhor está sempre atento à causa de vocês. A questão é, encontrará porventura fé na terra? A gente tem enquadrado a nossa fé naquilo que Ele revela sobre o que é melhor para nós. A nossa fé é uma fé fundamentada no Deus da Bíblia, em Jesus, na pessoa de Jesus, ou é uma fé fundamentada em nosso próprio ego, em nosso próprio eu pecador, senhor de si mesmo, arrogante? Se a gente tem deposto esse senhorio do nosso coração, e tem deixado o Senhor governar, e tem alimentado essa fé verdadeira, irmãos, o que Jesus está dizendo é, esse não é se isso está acontecendo, o Pai de vocês está pronto a atender e a socorrer vocês, e depressa lhes fará justiça. Se a sua agenda está comprometida com Deus, e você tem se separado para Ele, é impossível que você não experimente a sua intimidade. Se você está, de fato, separado para o Senhor, inclinado a obedecê-lo. Segunda grande coisa que acontece quando a gente busca nutrir essa intimidade, esse relacionamento com Deus, é que nós influenciamos pessoas, levando elas à adoração. Diz lá no verso 8 que quando Moisés pegava até aquela tenda e montava, cada um ficava na porta da sua própria tenda. A gente está falando de milhares de tendas armadas, e todo mundo, cada um indo para a porta da sua tenda para assistir. Ficava todo mundo, vai para a porta aí, que Moisés pegou a tenda, ele vai orar, Deus vai se manifestar. Entende o que acontece com a gente? Às vezes você fala assim, peraí, mas eu não sou Moisés, eu não vou impactar a vida das pessoas como Moisés impactava. Eu queria te dizer que você não faz ideia do impacto que você causa na vida das pessoas que estão à sua volta. Há pessoas que hoje estão adotando você como referência, e você não faz a menor ideia disso. Você tem inspirado vidas à sua volta, sem que você se dê conta. Por isso, a responsabilidade de você pegar a sua tenda, armar e buscar a Deus, não é tão somente uma questão tua com Deus, é mais do que isso. Tem a ver com o sacerdócio que o próprio Senhor nos desafia a assumir. Eu gosto de falar com o pessoal que está sendo recebido na entrevista para batismo, eu digo, olha, a tua participação na igreja não é uma participação assim, se eu não for domingo à noite, tudo bem. Se eu não for à célula, tudo bem. Se eu não fizer a minha parte aqui, não tem problema, porque tem tanta gente lá, não é fazendo. É mentira, porque se todo mundo pensar assim, nada vai acontecer. A gente não funciona, a gente para. Então a compreensão correta é, a minha participação, por menor que seja, aparentemente insignificante, ela é extremamente relevante. Nenhum de nós abriria a mão de um membro do seu corpo, por menor que seja, não é isso que a palavra fala?
importantíssimo, vital. E assim também a gente deve se entender no corpo de Cristo. A gente tem exercido influência positiva de bênção ou negativa, como fermento que leveda toda a massa. Então tema Deus. Se você é desses que não tem levado a sério sua relação com Deus, não tem buscado intimidade com Deus, está há tantos anos convertido e continua de novo tendo que alguém venha falar para você dos princípios elementares da palavra de Deus, porque você não cumpre ainda as lições básicas, peça misericórdia a Deus. Fale, Senhor, eu não quero ficar engatinhando na fé durante anos e anos, eu quero amadurecer, eu quero experimentar a tua intimidade, eu quero inspirar vidas, eu quero abençoar vidas. Eu não estou aqui para ser abençoado, para receber, eu estou aqui para dar também, para ministrar, para compartilhar, para andar junto, para ajudar às vezes financeiramente alguém que está numa situação de aperto. Não é isso que João fala? Quem não trabalha, que trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. A gente tem que mudar a nossa forma de enxergar, porque a gente está intoxicado por essa cultura individualista, que faz a gente pensar que a gente vai tocando a nossa vida, sem que isso afete a vida de ninguém. Isso não é verdade. Então, gente, vamos nos disciplinar para buscar ao Senhor as consequências de bênção para a nossa vida, para a vida da comunidade da fé, para a sociedade, e o impacto que isso vai causar, a gente não tem nem como calcular. Vamos a algumas aplicações aqui. Primeira aplicação final aqui para a gente guardar. Vamos separar tempo para buscar a intimidade do Senhor. Não aceite mais no seu coração esse argumento de que eu não tenho tempo. Porque esse argumento é ofensivo ao Senhor. Porque para aquilo que a gente considera mais valioso, precioso e importante, a gente sempre tem tempo. E o tempo é o tempo todo, não só o momento devocional, mas a nossa vida toda devotada a Deus em oração, buscando a Ele, nos relacionando com Ele. Se você tiver esse sentimento de distanciamento do Senhor, fala, Senhor, me perdoa pela minha incredulidade, eu creio que o Senhor Jesus morreu, e me perdoou, me livrou da condenação do pecado, por isso me ajuda a ter diálogo contigo, relacionamento contigo, porque eu quero sim experimentar da tua intimidade. Eu aceito esse teu convite e essa conquista de Jesus na cruz por mim, amém? Segundo, vamos nos separar para o Senhor. Vamos deixar para trás o que está atrapalhando. Vamos separar tempo para pôr nosso coração em ordem. Para sentar com o Senhor no nosso quarto, com a porta fechada e falar, Senhor, como está errado isso que eu estou fazendo? Teu Espírito está me incomodando nisso e naquilo. Me perdoa. Trata o meu coração, me ajuda a vencer esse pecado maligno que está me escravizando, que está me fazendo sentir cada vez mais longe do Senhor. Se separe para o Senhor, arme a tenda, vá lá reconhecer quem você é, né, diante dEle. Alguns dizem que Moisés, nos primeiros 40 anos de vida, ele pensava que ele era alguém. Foi educado no Egito, com o melhor da ciência da época, né? E se achavam, ele era um cara muito culto, e por isso ele se achava. Aí depois ele ficou 40 anos trabalhando com Jetro, em Midian, se preparando e se humilhando ali, para Deus preparar ele para finalmente, no terceiro período da vida dele de 40 anos, com 80 anos, ele ser usado por Deus no Êxodo, do modo como ele foi usado. E às vezes a gente quer crescer na nossa caminhada com Deus, sem se separar para Ele, sem deixar que Ele trabalhe no nosso coração e trate a nossa alma e cure as nossas enfermidades. Terceira aplicação, vamos e podemos contar, me colocando melhor aqui, podemos contar com as bênçãos e com o testemunhar das manifestações de Deus. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, irmãos. É impossível que alguém que esteja aplicado dessa forma, uma relação concreta com Deus, real, de buscar a Ele de todo o coração, não experimente na sua vida milagres. Não experimente na sua vida
coisas tremendas e inimagináveis, experiências de fé que você vai ter, porque você decidiu buscar e perseguir a intimidade do Senhor, porque você ama Ele de todo o teu coração, e você quer viver na presença dEle, e você fazendo isso, você vai sim experimentar as bênçãos decorrentes disso. Quarta e última aplicação, vamos impactar a vida das pessoas, como consequência também disso. A maior manifestação de Deus vai ser isso, né? Abençoar a vida de pessoas, e a gente ter essa consciência missionária. Eu não estou aqui por minha causa só, estou aqui para cumprir uma missão na vida das pessoas. Somos um reino de sacerdotes, temos o Espírito Santo. Isso não é para a gente sair por aí se gabando, eu sou eleito, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou um cara maduro espiritualmente, sou maduro na fé. Não é para isso que você tem o Espírito Santo e é um sacerdote do Senhor, mas é para você se tornar um servo, para abençoar a vida das pessoas que Deus colocou à sua volta. De modo, irmãos, que nenhum cristão deveria se acomodar a uma vida indiferente, a uma vida que não impacta em nada a vida de ninguém, que não toca a realidade da vida de ninguém, que não inspira ninguém. Essa é uma crise santa que a gente deve buscar diante de Deus. Senhor, transforma a minha vida para que ela seja inspiração, para que os homens, vendo o que o Senhor tem feito na minha vida, glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Vamos orar pedindo isso ao Senhor. Senhor, queremos te louvar pelo acesso que temos de graça ao teu trono, pelo acesso que temos a uma vida de intimidade com o Senhor, de falar com o Senhor face a face. E nós tantas vezes temos distorcido a tua revelação, temos criado uma imagem tão equivocada do Senhor como um Deus distante, como um Deus indiferente, que não está inclinado diante da nossa causa, que não está preocupado em defender nossas lutas. Senhor, te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, corrija o nosso coração, que a gente consiga perceber a beleza da proposta do teu Evangelho, em sermos diante do Senhor um povo que goza e desfruta da tua intimidade, que abençoa vidas, que é tratado não só domingo à noite na igreja, quinta-feira na reunião de oração, terça-feira na célula, mas que é tratado todo dia pela unção do Espírito Santo no nosso coração, que nos ensina tantas coisas sem que seja necessário que ninguém nos ensine. Te louvamos e bendizemos por essa unção, te pedimos que o Senhor venha nos ensinar a viver um relacionamento real, em que nós fazemos a nossa parte, em que nós cultivamos esse relacionamento, em que nós provamos o quanto te amamos, Senhor, nos entregando dia a dia ao Senhor e a te buscar cada vez mais, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém, Pai.